Você já parou para pensar em como anda sua autoestima? E mais ainda, seu auto-amor? A autoestima não é só se achar bonito ou competente, é se reconhecer como um ser único, digno de amor, mesmo com imperfeições. E o auto-amor? O auto-amor é ainda mais profundo. É o abraço que você dá em si mesmo quando tudo parece desabar. É se tratar com gentileza, se perdoar, se respeitar. Quando cultivamos autoestima e auto-amor, nossas relações se transformam. Ficamos mais leves, verdadeiros, e atraímos conexões mais saudáveis. E isso traz mais paz, mais felicidade, e nos aproxima da nossa essência, da nossa espiritualidade. Se você está se sentindo para baixo, perdido ou desconectado, esse vídeo é para te lembrar: você já é suficiente. Você merece amor, começando pelo seu próprio. Vem comigo nessa jornada de reconexão. Olá, pessoal! É com muita felicidade que estamos aqui hoje para falar sobre 10 passos essenciais para o seu bem-estar. Nesse guarda-chuva dessa série sobre autoestima e autoamor que nós estamos trabalhando. Meu nome é Otávio Cabral Marques, eu sou cientista, professor e psicólogo. E gostaria, de fazer uma alegoria para começar o nosso trabalho, nossa conversa de hoje, nossa reflexão que, olhando para essa imagem aqui atrás, vemos que essas árvores frondosas, esse pomar gigante que se apresenta, muitas vezes, ao olharmos para ele, não sabemos o esforço, não imaginamos sequer o esforço e o trabalho, o tempo que leva para chegar no nível desse de desenvolvimento. E isso, da mesma forma que esse pomar demanda bastante trabalho, o desenvolvimento da nossa autoestima, do nosso bem-estar, também demanda investimento. E muitas vezes nós investimos no desenvolvimento dos nossos bens exteriores, isso também é importante, mas com desequilíbrio e deixamos de dar atenção para o nosso eu, para o nosso bem-estar interior, de fazer exercícios que nos façam bem, que façam dar frutos, de virtudes e de emoções cada vez mais promotoras da saúde. Então é nessa linha que, por exemplo, esse estudo aqui na Nature Mental Health, ele traz a relação entre as autocrenças que nós temos com o nosso bem-estar. Por exemplo, várias crenças limitantes são associadas com ansiedade, com depressão, o medo, a insegurança que nós temos de padrões que fomos adquirindo ao longo da nossa infância, porque fomos pensando, estruturando uma mente, muitas vezes, de que não éramos capazes de desenvolver certas virtudes ou certos trabalhos. Por exemplo, a criança sempre gosta de cozinhar com o pai. O pai tem medo, é natural e é importante para a criança não se queimar, mas algumas coisas a criança consegue fazer. Cortar uma fruta com cuidado, com uma faca que não é afiada, que ela possa se machucar, ou então preparar um pão, exercícios que nós temos feito cada vez menos e temos comprado cada vez mais alimentos industrializados. Então é importante, como diz o ditado, descascar mais, e desembalar menos nesse contexto. E as crianças são exercícios que as crianças se beneficiam muito. Então, muitas vezes o pai não deixa. Não, não pode, sai daqui, você não faz bem feito. E daí ele cresce com exemplos como esse e outros contextos, desacreditando do próprio potencial. No corre-corre, por exemplo, do dia a dia, o pai quer fazer tudo mais rápido, a mãe, o cuidador, e não dá o espaço para curtir aquele momento com a criança, para elogiar, Somos muitas vezes críticos severos, Mas elogiamos muito pouco aqueles que estão ao nosso redor. Então é fundamental exercitar esse processo e para que nós possamos desenvolver crenças menos limitantes do nosso eu. E essas crenças limitantes, essa autoconfiança, se correlaciona com essa psicopatologia. Nesse artigo, eles refletem muito sobre essa associação com a depressão e a ansiedade. E são esses exercícios que nós gostaríamos de trazer aqui hoje, começando pelo primeiro, E se você
está aqui assistindo conosco esse momento, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho, de deixar seu comentário, para que a gente possa continuar cada vez mais divulgar esses conteúdos científicos, trazer a ciência mais próximo da população, para que cada vez mais a nossa população, nós mesmos, possamos nos beneficiarmos de uma sociedade cada vez mais saudável. E desenvolver a autoestima e o auto-amor é fundamental para esse processo. Então, no ponto número um, procure um psicólogo para ajudar. Primeiro passo, né? Não olvide a importância de ter um profissional especialista na área. No ano de 1879, é um grande marco para nossa ciência. Wundt funda em Leipzig o primeiro laboratório de psicologia experimental. E ali a psicologia, ela sai do âmbito da psicologia, da filosofia e adentra o campo de uma ciência. Começa a ser formado uma ciência experimental. Isso foi fundamental, porque anos depois, a psicanálise, o behaviorismo, a psicologia humanista, depois, mais recentemente, a transpessoal, né, foram avançando e se multiplicando diversas áreas do conhecimento e trazendo muita luz para esse universo interior, para o conceito de autoestima, que é essa imagem que nós temos de nós mesmos, e da importância de autovalorizarmos, de desenvolvermos o nosso autoamor. Então, o profissional que se preparou através dos estudos baseados em evidências, em ciência, que foi se formando ao longo dos anos, ele, quando também trabalhando o seu eu, ele está bem preparado para atuar profissionalmente e poder ajudar, nos dar força para nos conduzir nesse autoencontro e desenvolvimento da nossa autoestima e do nosso autoamor. Então, por exemplo, estudos como esse mostram a efetividade da psicoterapia na felicidade, aqui particularmente sobre a psicologia positiva, mas existem estudos nas diversas áreas da psicologia para o desenvolvimento do nosso bem-estar e do nosso fortalecimento. O estudo investiga particularmente pacientes com câncer, mas ele também se aplica, e outros estudos mostram que a importância da psicoterapia positiva e das outras áreas para o desenvolvimento da nossa felicidade e no nosso bem-estar. Então, esse estudo traz evidências da importância da psicoterapia no desenvolvimento da felicidade, nas suas várias facetas que a felicidade pode se manifestar e que ela possui. Então, se aplica ao câncer, essa psicoterapia, mas também se aplica a diversos contextos patológicos, mas a psicoterapia é fundamental para o autodesenvolvimento. E é fundamental que procuremos um psicólogo para esse processo, porque vai nos dar mais força, mais resiliência, mais felicidade para atuar na nossa sociedade e ter mais forças para quando os desafios da vida aparecerem. Então, meus amigos, esse é um dos primeiros passos, né? São várias nuances de cada um desses passos. O segundo, essencial, aqui, conforme Jung nos falou sobre o processo de individuação, nós precisamos olhar para nós, para as nossas sombras e para nosso processo de luz, para que a gente faça aquilo que é a conexão entre o nosso consciente e o nosso inconsciente, para a gente poder se libertar dos automatismos do piloto automático e viver muito mais consciente. Olhando para as nossas falhas, para aquilo que nós consideramos como negativo, que disparam reações exacerbadas, agressividade negativa, no sentido que leva a discussões destruidoras, agressões, muitas vezes, infelizmente, físicas, que não sabemos o porquê agimos daquela forma e depois gera-se um arrependimento muito profundo. É fundamental que esse exercício de autoconhecimento, que leva ao desenvolvimento da autoestima e o autoamor, possa nos fortalecer. Por exemplo, o indivíduo que tiver com a autoestima destruída
Pois, por exemplo, quando era pequeno, ele não se dava bem, não se saía bem numa determinada matéria, matemática. E está num contexto, vai fazer um cálculo, num contexto de trabalho, não faz bem o cálculo, e alguém ri, ou alguém inconscientemente faz bullying, ou reclama com a pessoa porque ele não soube fazer bem, o chefe muito autoritário, muito agressivo, e daí o indivíduo, ele estoura, perde a paciência, por exemplo, e muitas vezes se desanima, sai do emprego. Obviamente que esse tipo de comportamento agressivo com a pessoa que tem uma dificuldade em uma determinada área é altamente prejudicial. Mas aqueles indivíduos que estiverem melhor com seu bem-estar, revertem aquela situação, pegam aquela brincadeira e diz, olha, pessoal, eu não gostei, não foi legal, não é bom fazer isso. Consegue dizer não, colocar limites com muito mais eficiência. Se a gente souber os nossos limites. E para isso a gente precisa saber fazer essa individuação, esse processo de encontrarmos conosco, com o nosso eu verdadeiro, que é bem diferente do egoísmo, né? Do individualismo, do indivíduo olhar só para ele e esquecer do próximo. Aqui é um processo onde a gente se fortalece, desenvolve o auto-amor e a autoestima e nossas relações ficam muito mais saudáveis. E a gente passa a ter muito mais autenticidade. A gente vai percebendo, por exemplo, quando se é explosivo, raivoso, e essa raiva gera constrangimento às pessoas ao redor, ou gera uma agressividade perturbadora, conforme citamos. Se a gente, muitas pessoas, quando querem disfarçar essa situação, esconder, jogar, como a gente fala, jogar a poeira embaixo do tapete, uma hora a poeira vai ficando tão grande e a gente explode, né? E às vezes são explosões devastadoras. E é fundamental, então, descobrirmos as nossas máscaras, porque a gente fica dando uma de bonzinho, fica se negando, fica dando sim para todo mundo, porque não consegue lidar com esse conflito, né? De não ser você mesmo. A gente começa a colocar uma máscara que quer agradar a todos, o que é um forte sinal de baixa autoestima. Então é importante a gente ir se desmascarando, retirando essas máscaras, olhando para os nossos dois aspectos, luz e sombra, para que a gente possa se desenvolver cada vez mais fortalecido. E nesse processo, torna-se fundamental que nós consigamos, né, nos amar, nos perdoando. Conforme mostrado no artigo anterior sobre a questão da individuação, nesse artigo da psicologia analítica, perdão, né, o processo, né, psicológico de individuação, ele leva a estados de espiritualidade muito profundos, né? E aqui tomando a espiritualidade como um bem-estar transcendente, não só o bem-estar das necessidades físicas, mas o bem-estar psicológico, social e espiritual, numa perspectiva sistêmica do ser humano, conforme nos define a Organização Mundial da Saúde. Então, é fundamental que nós façamos esse processo de autoconhecimento, se amando e se perdoando. Quantas vezes nós não nos perdoamos por falhas, por erros do passado, por ter perdido o emprego, por falta de uma determinada habilidade, ou por uma imaturidade emocional, e ficamos nos culpando. Esse é o pior dos caminhos, porque conforme nos falou Carl Roger, nós precisamos caminhar no sentido do paradoxo da autoaceitação. O que é isso? O paradoxo da autoaceitação nos mostra que quanto mais nós nos aceitamos, quanto mais nós nos amamos, nós conseguimos nos movimentar e nos desenvolver muito mais, com muito mais leveza. Se eu for, por exemplo, para a gente contextualizar mais facilmente, fazer esporte. E eu dormi bem, eu me alimentei bem, eu estou descansado, eu não fico me comparando com os outros. Eu vou fazer com muito mais leveza o esporte. Mas se eu for me comparando, achando que eu não estou tão bem quanto aqueles outros que estão fazendo exercício, não dormi bem, não me alimentei bem. Consequentemente, meu esporte vai ficar muito mais pesado. É como querer fazer uma caminhada carregando uma sacola de pedra, fazendo mal para as costas, se machucando, machucando as articulações. Então a gente precisa colocar o amor e o perdão nesse contexto.
Ao contrário do que ingenuamente muitas pessoas pensam. Ah, então dessa forma eu vou me acomodar à situação que eu me encontro. Muito pelo contrário, a gente vai conseguir se desenvolver muito mais fortemente, porque quem se ama quer se desenvolver, quer crescer, quer melhorar. E os resultados aqui para o bem-estar, conforme mostra essa meta-análise no Jornal de Psicologia Aplicada, mostra quão fundamental é a autocompaixão, se olhar com amor, se olhar com perdão, para que se consiga se desenvolver com muito mais leveza. Ponto número 5 e ponto número 6, vamos trazer juntos. O exercício da gratidão. Quantas vezes nós não agradecemos por tantas coisas boas que a vida nos dá, tantas bênçãos, tantas virtudes que a vida apresenta para nós, quantas pessoas especiais. Vamos dar um exemplo bem simples, assim, mas que é tão fundamental. Oxigênio. Nós passamos por uma pandemia da Covid-19 e os indivíduos faleceram. Quantos indivíduos, milhares de indivíduos no mundo afora, faleceram por falta de oxigênio? Então, quantas vezes nós esquecemos de agradecer por esse bem, por essa dádiva de poder respirar bem, pelas dádivas da saúde, e só a valorizamos quando a perdemos, ou pelo emprego que nos sustenta, que nos dá força, pelo parente que convive conosco, pela vida extraordinárias que nós temos muitas vezes, apesar das dificuldades, os próprios desafios, que às vezes são muitos, que nos cansam, que nos esgotam, eles nos levam a muito crescimento. Esse processo muitas vezes é doloroso, mas após a passagem dessas dificuldades, sempre surgem muitas esperanças, muita luz e muita riqueza de aprendizado em todas as situações difíceis da nossa vida. Então, agradecer diariamente por tudo que nós temos, inclusive pelos desafios, inclusive nos leva a superar as dificuldades da vida com muito mais leveza ou atravessá-las com muito mais leveza. Então, é fundamental nesse contexto que nós meditemos, porque o exercício da meditação nos leva a estarmos plenamente no momento presente, concentrados. É como um jogador de futebol que vai bater um pênalti. Se ele tiver uma influência muito grande dos torcedores, na expectativa dos torcedores, ele vai se sentir é, pesado, angustiado e não vai conseguir bater bem, vai perder o pênalti. Quem não lembra de Roberto Baggio, por exemplo, o que aconteceu com esse jogador? Chutou para fora. Felizmente chutou para fora para nós brasileiros e acabamos ganhando aquela Copa. Se não me engano, me corrijam aí, 1994. Mas a meditação leva à concentração. E quantas vezes a gente está na mesa, comendo, no celular, alguém está falando com a gente não está prestando atenção, e o outro vai se sentindo desvalorizado, porque nós estamos, de fato, com atenção bem parcial naquele determinado momento, sem dar atenção uns para os outros. E o processo de desenvolvimento da atenção plena, nos liberta do automatismo junto com com a gratidão, são dois processos que sinergizam para alimentar a nossa vida de esperança e de muita luz e de positividade na nossa vida. Então, são exercícios importantíssimos. E nós estamos fazendo alguns exercícios para isso, para ajudar a dormir, para ajudar a concentração, o desenvolvimento da positividade. Várias meditações guiadas estão aí no nosso canal. Quem desejar é só entrar, acessar e poder curtir esses momentos só seu, especial. Isso é muito importante. Não esquecer, passo número 7, de desenvolver tempo com a natureza. Fazer caminhadas solos, por exemplo. Você andar descalço no ambiente, na areia, na praia, na grama. Se entrar em contato com a árvore, se pendurar, se esticar na árvore. São exercícios fundamentais. E, conforme demonstrado nesse artigo aqui do Scientific Reports, 120 minutos, pelo menos 120 minutos, que são gastos na natureza, são fundamentais para o desenvolvimento de uma boa saúde e do nosso bem-estar.
Lembrando, repetindo, que o bem-estar aqui no sentido psíquico, físico, social e espiritual. Desenvolve-se através desse contato com a natureza esse bem-estar global, integral do ser humano. Então é fundamental esse exercício. Os estudiosos mediram, pegaram questionários e fizeram curvas dose e resposta nesses estudos, e os indivíduos que passaram, a partir de 120 minutos, eles relataram muito mais bem-estar do que aqueles que tinham bem menos contato com a natureza. Então, não só esse estudo, mas existe uma série de artigos científicos sendo publicados demonstrando a importância do contato com a natureza. Então, infelizmente, muitos centros urbanos estão cada vez mais perdendo o contato com a natureza, ou poluindo os rios, os lagos, mas o mundo todo atento a essas mudanças globais que que estão se sucedendo no momento no mundo, cada vez mais está preocupado, né? O planeta, nós, como planeta, estamos preocupados em movimentar nossos esforços, nossas forças para o bem-estar da natureza. Então, nesse contexto, é fundamental procurarmos desenvolver nossos três Qs. Por que é tão fundamental? Se eu estou com maior capacidade de raciocínio, de desenvolvimento intelectual, do raciocínio lógico, falando agora especificamente primeiro do QI, que é essa capacidade de racionalização. Estudar, se desenvolver, procurar fazer bons cursos. Se você acabou o ensino médio e não fez uma faculdade, é fundamental procurar se especializar. Se você já fez uma faculdade e está muito tempo fora, fazer um mestrado, fazer um doutorado, continuar evoluindo, isso é fundamental para a sua autoconfiança. Outros dois Qs que consistem no QE e no QS, do inglês coeficiente de inteligência emocional e coeficiente de inteligência espiritual. Sendo este primeiro a nossa capacidade de lidar com as nossas emoções. Como é que eu reajo com medo? Como é que eu reajo à raiva? Né? Será que eu deixo essas emoções que surgem em milésimos de segundo tomar conta do meu ser? Como é que eu lido com essas emoções? Se eu, por exemplo, sou tomada de raiva no momento, não consigo respirar fundo, contar até 3, até 10, deixar para responder um pouco depois a determinadas provocações, ou alguém que foi mal educado, alguém que foi agressivo, para a gente não entrar na mesma sintonia, a gente, se nós não tivermos essa capacidade, nós vamos entrando numa série de problemas. E qual de nós não reagimos já agressivamente diante de outro agressivo, seja no trânsito, seja no trabalho, e depois dá um arrependimento profundo e a gente se sente mal? Mas é importante perceber que isso faz parte do nosso crescimento e, com amor, olhar para esses momentos retrospectivamente e buscar crescer e lidar com mais inteligência emocional. As nossas emoções estão muitas vezes avassaladoras. Não deixar que é como você está numa charrete, não deixar que o cavalo domine é, a charrete, mas que você mantenha-se ali no controle. Não é suprimir suas emoções, é aprender a falar, a se expressar com mais tranquilidade, conforme no livro Comunicação Não Violenta, né? E no livro também da inteligência emocional do Daniel Goleman, né? Daniel Goleman, no livro Inteligência Emocional, ele trabalha bem esse aspecto. O livro foi publicado em 1995 e noventa e cinco e traz pontos fundamentais para o desenvolvimento da inteligência emocional. Aí vem esse terceiro Q, que é o QS, que é coeficiente de Spiritual Intelligence, trazido pela Dana Zohar, né, nos últimos anos, e vários pesquisadores têm investigado, que é a inteligência espiritual. E aqui falamos de espiritualidade não no sentido de religiosidade. Religiosidade está associada a rituais religiosos. E a espiritualidade transcende. A espiritualidade, na atualidade, entra como um caminho do meio entre a ciência e a religião, trazendo uma forma límpida e livre de rituais para que nós consigamos encontrar
um eu transcendente, nos conectar mais fortemente com a natureza, com as artes, com o divino, com o nosso próprio eu. Então, a espiritualidade é fundamental para o desenvolvimento da nossa autoestima e do nosso auto-amor e do nosso bem-estar. Então, nesse contexto escolar aqui, nós vemos que quanto mais eu desenvolver não só o QI, mas também o QE e o QS, isso traz, está ali destacado, né, na nossa tela, no telão aqui atrás, as conclusões desse estudo publicado na BMC Medical Education, que é fundamental no processo de educação englobarmos os três Qs para o nosso desenvolvimento pleno. E, consequentemente, o que é que acontece com isso? A gente vai se sentindo cada vez melhor, vai olhando para nós mesmos e a autoestima vai crescendo. Eu vou olhando para mim e vou sentindo muito mais auto-amor. Se eu estou com apoio psicológico, estou olhando para minhas sombras, me entendendo, amando, me perdoando, cultivando a gratidão, meditando, passando tempo com a natureza, os nossos três Qs vão encontrar bases sólidas para se desenvolverem e vão automaticamente retroalimentar o desenvolvimento da nossa autoestima e do nosso autoamor, sinergizar para o desenvolvimento dessas duas potencialidades da alma. Quantas vezes a gente se desvaloriza? Quantas vezes nós não damos valor para nós mesmos, né? Olhamos para nós com desamor. Isso gera muito impacto, não só para a gente, mas para aqueles que estão conosco. Alguém que está com autoestima bem melhor, o auto-amor desenvolvido, ele vai conviver com muito mais facilidade, com muito mais felicidade, perdão, com aqueles que estão ao nosso redor. E conforme esse estudo aqui de Harvard, né, o estudo mais longo sobre felicidade, demonstra quão importante é o convívio com aqueles que nós amamos, com os amigos, com os colegas de trabalho. As empresas hoje cada vez mais se preocupam com esse aspecto. Então, nesse contexto, é fundamental aprendermos a conviver cada vez mais. Gastamos tanto tempo na frente das televisões, na frente do tablet, nas redes sociais. Será que temos gastado o mesmo tempo com aquele que nós amamos? Ou estamos só com as pessoas convivendo corriqueiramente, rotineiramente, sem despender tempo dando atenção plena uns para os outros? Conviver com os outros, com quem nós amamos, é fundamental. E aqui nesse contexto, quando estamos desenvolvendo autoestima e autoamor, é um exercício fortíssimo para o convívio saudável. Quem se ama, quem se cuida, quem se valoriza, evita relações tóxicas, bota limites, diz não, não vai estar vivendo longamente, altamente aceitando relações negativas. Então, procure cada vez mais conviver com você ama com alguém saudável. Se você tiver uma relação tóxica com alguém que não lhe valoriza, alguém que não lhe quer bem, que lhe maltrata, é importante perceber isso e colocar limite nas relações. E, por último, gostaríamos de trazer esse estudo, que é a importância de explorarmos os trabalhos voluntários para o desenvolvimento do bem-estar social, mental e físico. O artigo recomenda, né, a prescrição da prática do bem para as pessoas que estão com o bem-estar com seu bem-estar afetado. Porque ao fazer o bem, nós distribuímos amor, afeto àqueles que estão ao nosso redor, e isso se reflete na nossa mente. É como uma lei de causa e efeito. Aquilo fica se espelhando na nossa mente. Por exemplo, quando a gente fica com um pensamento ruminante de algo negativo, né? Eu, por exemplo, não dei uma aula bem feita, por exemplo. Ou então tive um problema no trabalho, aquilo fica matutando na cabeça da gente. A mesma coisa com o bem. Quando a gente exercita o bem, se doa, se ajuda socialmente, né? Mas também é mais prestativo dentro de casa, atencioso, liga para conversar com alguém, escuta bem, e aqui é um ponto fundamental. Às vezes a gente pensa em trabalho voluntário e caridade como doar bens materiais, mas a caridade ela transcende, ela envolve aspectos materiais, mas a caridade moral que a gente faz através da escuta, da nossa doação, do nosso verdadeiro eu, e isso faz com que nós nos sintamos muito bem.
traz uma repercussão positiva muito importante. E aqui, para finalizarmos, gostaríamos de lembrar, conforme nos trouxe Jung e tantos psicólogos, esse processo de autoencontro, de autodesenvolvimento, de autoamor, da autoestima, não é um processo que tem um ponto final. Não acaba depois de um mês, de um ano de terapia. É um exercício constante. É fundamental que a gente consiga nos tornarmos nossos verdadeiros terapeutas, ou com certeza sem olvidar o auxílio daqueles especialistas. E aqui temos, por exemplo, da mesma forma que na primeira imagem eu coloquei lá para a gente ver aquele terreno cheio de árvores frondosas e frutíferas. Um dia aquele terreno foi um terreno como esse, que precisou árido, seco. Se de repente você detectar que a sua autoestima está abalada, que seu autoamor está ainda muito enterrado, não está desenvolvido, nunca é tarde. É importante cultivar como um agricultor cultiva as plantas, para cultivar as plantas, precisa primeiro semear vagarosamente o terreno, botar as sementes, colocar cada dia um pouco d'água, um pouco alimentos, nutrientes na dose certa, na quantidade certa, com muito equilíbrio, para que a planta comece a se desenvolver, a florescer. Nós também precisamos. Nós somos como as plantas. Precisamos desenvolver paulatinamente, diariamente, a nossa autoestima e nosso auto-amor. Quando a gente se esquece de nós mesmos, automaticamente é como uma planta que falta sol, falta água, falta nutriente, ela começa a depauperar, começa a perder sua vitalidade. E para que ela se transforme numa árvore frondosa como essa, diariamente precisa de cuidado, de podas, de educação, da educação dos três Qs, até o momento que a gente vai enraizando-se. E vamos colocar aqui a alegoria de que essas raízes são como a nossa autoestima, o nosso autoconhecimento. Esse tronco são as nossas emoções que surgem nesse contexto e que nós aprendemos a trabalhar com muita inteligência, com muita consciência do nosso eu, de quem nós somos através do desenvolvimento da nossa educação espiritual e emocional e do desenvolvimento da racionalidade nesse contexto. Até ao passarmos a darmos esses passos, esses 10 e muitos outros que existem, nós vamos nos tornando uma grande árvore, frutífera, dando frutos, flores, chegando num estado de desenvolvimento, de bem-estar. É impressionante quando se começa e permanece insistentemente como alguém que toca um violão e que depois de muitos anos você se surpreende com o tanto de virtudes que você tem, como a árvore que depois de tantos anos vai dando frutos. Nós também, com esse processo de autoconhecimento, vamos chegando nesse estágio e passamos então a dar muitos frutos. As pessoas que estão ao nosso redor percebem a diferença, vão se contagiando, vão crescendo conosco, vão aprendendo a gostar de se amar a partir do exemplo que a gente vai dando e da nossa autotransformação, vai contagiando e a gente vai vivendo com muito mais produtividade, não só exterior, mas uma produtividade equilibrada com o nosso bem-estar, com o convívio à nossa volta e com a promoção da saúde mental. Chega uma hora, como tem aqui embaixo, né? Como embaixo dessa árvore, outras árvores vão crescendo e nós vamos cumprindo o nosso papel social de construir uma sociedade melhor, mas sem esquecer do fundamental, que é do auto-amor, da autoestima, através do auto-encontro. Um grande abraço, muita força, muita luz e que esse exercício de autodesenvolvimento nos ajude sempre.